A paz do Senhor, irmãos. No livro de Êxodo, capítulo 14, de 11 a 15, diz assim: Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, esse texto aqui é muito conhecido por muita gente. A história de Moisés que liberta o povo de Israel, os hebreus, das amarras dos egípcios e de Faraó. E aqui é um pouquinho antes da abertura do Mar Vermelho. Nós conhecemos bem essa história. Mas esse ponto aqui me saltou aos olhos e me fez pensar sobre algumas coisas. Moisés, neste momento, estava sendo muito pressionado pelo povo. No decorrer da história de Moisés, a gente vê que ele é muito massacrado, muito pressionado pelo povo, muito cobrado. E aqui não foi diferente. Ele ouviu palavras duras do povo, dos hebreus. Eu destaco aqui, finalzinho do versículo 12. Vejam só, irmãos, o que disseram para ele: Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Que palavra cruel, né? Imaginem vocês ouvirem isso de alguém, ser responsabilizado por uma suposta morte. Eles já estavam prevendo isso, né? Estavam muito atemorizados. Então, que lição a gente tira daqui, nesta manhã? Muitas vezes nos encontramos como Moisés, cabeça cheia, atribulado, angustiado, aflito, temeroso com alguma situação. Às vezes o mundo tem pressionado a gente com alguma coisa. Nossa cabeça está cheia de problemas, de pensamentos, de conflitos, de angústias. Isso acontece com a gente, com qualquer um. Aconteceu até com Moisés, não vai acontecer com a gente. Às vezes a gente está sentindo um peso nas costas tão grande, uma dor, uma dificuldade, uma adversidade, uma aflição. Às vezes está sendo tão difícil seguir em frente. Às vezes a gente não vê saída, nem para frente, nem para o lado, nem para trás. A gente não entende por que as coisas estão acontecendo. Às vezes a gente se encontra assim. Faz parte da vida. Ninguém falou que a nossa vida seria fácil. O pecado, essa é a grande verdade, trouxe sérias consequências para a nossa vida. E a gente tem essa lição aqui, esse grande ensinamento sobre o que fazer nessa situação, essa situação difícil. E lá no Salmo 68, no versículo 19, diz assim: Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Irmãos, Deus leva o peso da nossa vida. A gente precisa entregar para Ele. Da mesma forma que Moisés fez aqui. Moisés foi clamar ao Senhor.
Moisés tinha ligação direta com Deus, conversava face a face com Deus. A gente precisa buscar Deus em oração, buscar Deus de forma constante em nossa vida. E Ele vai ouvir o nosso clamor e vai carregar o peso, o fardo da nossa vida. Cabe a nós entregarmos este peso nas mãos dele. Não esqueça disso. Jesus está com você, Jesus está comigo. Ele está disposto a caminhar conosco e levar o peso da nossa vida com Ele. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Que saibamos disso em todos os momentos e que possamos entregar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Amém.